Fala meus amigos, beleza? Bora para mais um vídeo e hoje nós vamos comentar sobre essa máquina de fazer dinheiro chamada Klabin. Klabin é uma empresa do ramo aí da parte de celulose. Ela tem um trabalho desenvolvido na perenidade, né? Ela trabalha com o plantio, ela trabalha também com a parte dos produtos derivados da celulose, ela trabalha com foco no país e foco em exportação também. E por que eu falo que ela é uma empresa, uma máquina de fazer dinheiro, né? Primeiro que a Klabin ela tem 124 anos de história. Ela foi criada em 1899, então ela é uma empresa que ela viu, por exemplo, ali, né, o Titanic afundou, ela já existia. A Primeira Guerra Mundial estourou, ela já existia. A pestilência ali de 1918, né, onde veio a gripe espanhola, Klabin já existia. A Segunda Guerra Mundial, ela já existia. Guerra Fria, ela já existia. Toda a história mais ali perto dos anos 90, anos 2000, a Klabin já existia. Então a Klabin ela já passou por crises e mais crises, crises mundiais, crises macroeconômicas, crises no país, e a Klabin continua viva, a Klabin continua produzindo, a Klabin continua empregando, e se você parar para pensar e olhar comigo, você vai ver que a Klabin ela é uma máquina de fazer dinheiro, tá bom? Através da celulose e através dos seus produtos derivados, né? Vamos pegar primeiro aqui a notícia da Infomoney, né? Que saiu ontem aí. Klabin 11 lucra 1,26 bilhões no primeiro trimestre, uma alta anual de 44%. Empresa aprova 389 milhões em dividendos intermediários, né? O resultado veio acima de 698 milhões esperados pelo consenso. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, ajustado totalizou 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e acima dos 1,8 bilhões esperado pelo consenso. A margem EBITDA ajustada atingiu 40% entre janeiro e março desse ano, alta de 1 ponto percentual frente à margem registrada em primeiro trimestre de 2022. A receita líquida somou 4,8 bilhões no primeiro trimestre desse ano, um crescimento de 9% na comparação com igual etapa de 2022, reflexo dos reajustes de preços realizados ao longo dos últimos trimestres, parcialmente compensado pelo menor volume vendido e a valorização do real frente ao dólar no período. Então ela vendeu menos, mas por causa do reajuste de preço ainda teve uma alta de 9% na receita líquida, né? O volume de vendas, excluindo madeira, totalizou 881 mil toneladas no primeiro trimestre de 2023, 2% abaixo do mesmo período do ano anterior, resultado do crescimento de 12% no volume de celulose, que foi mais do que compensado pela redução de 17% e 2% respectivamente nas vendas de papéis e embalagens, 17% na venda de papéis e 2% na venda de embalagens. O custo caixa de produção de celulose no primeiro trimestre de 2023 foi de 1.355 por tonelada, crescimento de 5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A Klabin investiu 1,1 bilhão no primeiro trimestre, um avanço de 18% sobre a mesma etapa do ano passado. No primeiro trimestre de 2023, o fluxo de caixa livre foi 487 milhões, superior ao primeiro trimestre de 2022, explicado majoritariamente pela forte geração de caixa operacional EBITDA ajustado, menor incremento da linha de capital de giro e redução de 130 milhões em impostos. Em 31 de março de 2023, a dívida líquida da companhia era de 20,9 bilhões, um crescimento de 17% na comparação com a mesma etapa de 2022. O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida barra EBITDA ajustado, ficou em 2,6 vezes em março,
de 2023, uma alta de 0,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2022. Né? A Klabin aprovou a distribuição de dividendos intermediários no montante total de 389 milhões, que representa 0,07 centavos por ação ordinária ou preferencial, ou 0,35 por unit, né, de final 11. Então, ordinária e preferencial final 3 e 4, e unit final 11, 0,35. Né? Pagamento dos dividendos declarados será realizado em 16 de maio de 2023, com base na posição acionária de 5 de maio de 2023. Né? Então, o vídeo hoje está saindo 4 de maio, até dia 5 de maio, então tem até amanhã, né, para ter direito. Aí a data com é até amanhã, no dia 6 já é data ex. Né? E as ações passarão a ser negociadas, ex-dividendos, a partir de 8 de maio de 2023. Né? Então, no dia 8 de maio, elas já serão negociadas ex-dividendos. Né? Então, aqui nós estamos vendo a Klabin, né, uma máquina de fazer dinheiro. Aqui nós estamos vendo uma empresa que, apesar dela estar fazendo investimentos vultosos, né, grandes somas de investimentos, e eu peguei aqui um pouquinho do projeto Puma, estava estudando um pouco aqui, ele é o maior investimento da história da Klabin. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma cidade, né? Isso aqui é uma coisa astronômica, né? E aqui fala, o Puma é o felino com distribuição geográfica mais amplas pela terra do hemisfério ocidental, né, o animal, similar ao animal que leva seu nome. O projeto Puma 2 é caracterizado pela grandeza de sua presença. Esse é o maior investimento da história da Klabin, o complexo industrial localizado em Ortigueira, no Paraná. Conta com 2 etapas de expansão até 2023, por meio da construção de 2 inovadoras máquinas de papel. O projeto fez da Klabin a primeira empresa do mundo a produzir o papel Eukaliner, do qual já possui a patente, junto ao Eukaliner White. Os papéis exigem menos gasto energético, então demanda menos energia para produção, para serem produzidos e possuem resultados até 20% superiores que os atuais produtos de mercado. Olha só como a Klabin ela está se projetando para ter um futuro melhor do que já teve até o momento. Né? Quanto foi de investimento? 12,9 bilhões de investimento. É a primeira máquina de papel com capacidade de 450 mil toneladas por ano. Entrega foi em 2021. E a segunda máquina de papel, Puma 2, com capacidade de 460 mil toneladas anuais. Olha o tamanho da bagaça. Entrega prevista para 2023, né? Então você vê aí que a Klabin, ela é uma empresa, né, que está despontando para ser, ela já é uma gigante, né, mas ela está despontando para ser uma das principais empresas da Bolsa. Ela está despontando, ela já é uma das principais empresas, né, tanto pelo tempo que ela tem, pelo valor de mercado dela, ela é uma grande empresa, né, só que ela está despontando para ter um futuro brilhante aí com esses investimentos, né? E aí eu estava fazendo aqui dando uma olhada aqui no histórico da Klabin, né? Dos últimos 5 anos, até peguei o tempo máximo. Você vê que lá em 2014 a empresa ela chegou a ser negociada ali, a Klabin 11, né? Que é a que eu estou mostrando para vocês aqui, a 59, depois ela teve ali uma queda, né? E ela vem vindo, andando de lado ali, né? Com a distribuição, né, de mais ações, ela vem andando de lado, e quando você vê aqui, ó, ela chegou aqui a mais de R$ 30 ali, depois de 2020, entre 2020 e 2021 aqui, ela chegou a valer mais de R$ 30. Muita gente vendeu nesse tempo aqui e ela vem caindo aí. Por último agora, devido aos bons resultados, ela teve uma correção do mercado, né? Então, a Klabin é uma empresa perene, é uma empresa que provavelmente nos próximos 50 anos ela ainda estará ativa, como eu falei, ela já venceu guerras.
Quando eu digo venceu, não que ela esteve nas guerras, claro, mas ela passou por momentos de incerteza da guerra, já venceu pandemia, passou pelos momentos de incerteza da pandemia e sempre atuando de uma maneira muito perene, né? Então, Klabin é uma máquina, na minha opinião, de fazer dinheiro. A cotação da Klabin 11, que são as units, né? Ela está aí R$ 20,09, né, no dia de hoje. Ela tem uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 2,9%. Ela está com PL baixíssimo de 4,6%. Ela está sendo negociada no preço sobre valor patrimonial de 2,12%. E ela pagou nos últimos 12 meses a soma de 9,24%, 9,2% de dividend yield, né? Então, uma empresa aí que você olha, né? Se for olhar aqui, PL e tal, que eu acabei de falar, ela pagou um PL de 67%, né? Margem líquida ótima de 23,83%, que seria equivalente a ela conseguir 23,80 para cada 100 de lucro. Margem bruta 47,9%, margem EBITDA 33,3%, margem EBITDA 39,7%. Então ela tem boas margens, um ROI astronômico de 45,67%, né? E uma dívida controlada mesmo com investimentos pesadíssimos, né? Então isso aqui é importante a pessoa olhar, até se você olhar no gráfico, ó, lá em 2015 a Klabin ela teve quase 7, né? Quase 7 de dívida líquida barra EBITDA. O que isso aqui? Teve pessoas que acharam que a empresa ia quebrar nessa época. Grandes investimentos, né? E ela vem diminuindo, vem controlando a dívida dela, chega aqui numa média de 3, depois sobe de novo com esses investimentos do projeto Puma 2, e desde então ela vem gerando caixa, ela vem inclusive até distribuindo dividendos, né? Como nós acabamos de ver, e agora ela teve uma ligeira alta na sua dívida, mas ela está fazendo investimentos pesadíssimos, né? Como nós vimos lá, 12,9 bilhões, né? Ela teve 1,1 bilhão, se eu não me engano, de investimento nesse último trimestre, e ela está aí hoje com 2,62, que seria o equivalente, menos de 3 é aceitável, né? Então, a Klabin ela tem tudo aí pela geração de caixa, pelo EBITDA dela, para continuar não só com a dívida equilibrada, mas quando ela findar esse ciclo de grandes investimentos, né, que a previsão é para 2023, a entrega do projeto completo do Puma 2, no final desse ciclo de investimentos, ela ter mais controle ainda sobre a sua dívida, né? Então, uma empresa que salta aos olhos do investidor, né? Uma empresa que ela paga dividendos, né? Dividend yield médio em 5 anos, 4,22. É difícil você achar uma empresa que investiu tanto que a Klabin investiu e ainda pagou, em média, 4,22% em dividend yield nos últimos 5 anos. E você tem que lembrar que nessa conta entra o quê? Entra o 2020 da pandemia aqui, que foi aquele momento onde as empresas elas tiveram sérios problemas, né? E é uma empresa que sempre anuncia aí com certa recorrência os seus dividendos, né? Sempre está pagando, sempre está remunerando o acionista, né? Havia uma crítica à Klabin porque ela estava pagando menos e tinha dado uma diminuída, sim, tinha acabado de ser recuperado da pandemia, sim, está fazendo grandes investimentos. Então, se você for ver, a Klabin é uma empresa guerreira, né? Uma empresa que está aí para ser estudada e, caso faça sentido, você até tê-la em carteira, né? Então, um valor de mercado aí de 22,6 bilhões, um valor de firma de 43,6 bilhões, ela tem um patrimônio líquido de 10,6 bilhões, né? E aí você vê que a dívida dela é alta, mas é controlada e a tendência é que quando findarem esses ciclos de investimentos, a tendência é a dívida ser mais controlada ainda, né? Então você via que lá em 2020 os lucros caíram demais, né? A cotação se manteve, depois a cotação inverteu, hoje os lucros estão em alta e a cotação em baixa, né? Pelos lucros dela, ela estaria valendo quase R$ 28, 27 e alguma coisa, né? Mas ela está sendo negociada aí na casa dos R$ 20
as units, né? Klabin 11. Então, se você parar para pensar, a Klabin, ela é uma empresa que provavelmente, é muito provável aquilo que eu estou falando, a tendência dela é só melhorar as suas margens daqui para frente, né? Claro que ela depende não só da macroeconomia, ela vende no exterior, vende também no mercado interno, mas ela depende de várias situações, mas é uma empresa muito resiliente nos momentos de crise, né? Você pode notar isso que eu estou falando, justamente pelo fato dela ser uma empresa desde 1899 ela existe, né? Então ela passou pelas grandes crises, né? Desde 1899 ela passou pelas grandes crises, ela passou pelas grandes pestes, ela passou pelas pandemia, ela passou pelos momentos dificílimos de guerra, macroeconomia, superinflação e ainda se mantém uma empresa rentável, uma empresa que é referência, né, no nosso país e uma empresa que ela simplesmente ela ainda consegue remunerar os acionistas de forma satisfatória, né? Então, faça o estudo sobre a Klabin, você que de repente gosta do setor, né? Você que de repente gosta da empresa, cabe o estudo, vale a pena estudar sobre a empresa para você ver essa máquina de fazer dinheiro em ação, né? Uma empresa com muita resiliência, uma empresa que tem tudo para nos próximos anos, devido aos grandes investimentos que ela fez e o tamanho da produção dela que está se multiplicando, o EBITDA crescendo, as margens crescendo, tudo isso pode ser e pode fazer com que o futuro da Klabin seja um futuro muito promissor, tá bom? Então fica o nosso comentário aqui, respeito demais essa empresa, porque é uma empresa centenária, é uma empresa que ela se renovou, ela não parou no tempo, né? Ela vem cada vez mais investindo na sua perenidade, investindo aí nos seus para que haja crescimento, né? E você vê aqui, ó, 1,5 mil empregos diretos e indiretos após o início da operação das duas fases, 22 mil trabalhadores durante a primeira fase da obra e uma estimativa de 4,5 mil pessoas no pico da segunda fase da obra. Você sabe o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer um bom giro para a economia, isso aqui quer dizer riqueza para o país, isso aqui quer dizer perenidade, isso aqui quer dizer famílias sendo remuneradas através de uma boa empresa, né? Esses dias aí, a diretoria da empresa pediu, né, um voto de confiança e eu acredito que vale a pena dar esse voto de confiança, porque a empresa ela vem se superando, né? Cada balanço aí ela traz uma superação positiva. O mercado esperava mais, o mercado é sempre assim, né? Meio esperava mais da empresa, mas eu estou aqui para contrariar, de certa forma, o mercado. Não estou recomendando que você compre Klabin, não posso fazer recomendação nem de compra nem de venda, mas vale o estudo porque é uma bela de uma empresa que está há mais de 100 anos aí no mercado, né? De repente faça sentido para o longo prazo, para a sua carteira, né? Esperamos que ela dure muito mais 100 anos aí, de forma perene, de forma que ela venha trazer esses bons resultados para os seus acionistas, para os seus controladores e para o nosso país. Lembrando que uma empresa dessa ela faz muito bem para o país, tá bom? Porque ela aposta na perenidade, ela emprega, ela gira a economia e ela traz grande sucesso aí para o nosso país através do trabalho dela, tá bom? Então fica aqui o nosso vídeo de hoje, fica aqui minha singela homenagem a essa empresa, né? Porque salta aos olhos mesmo. Vale o estudo, não é recomendação de compra, não é de venda, mas Klabin tem se mostrado uma máquina de fazer dinheiro, tá bom? Até o nosso próximo vídeo aí. Se você gostou, deixa o like. Se é acionista da Klabin, comenta aí, faz um comentário no vídeo, compartilhe com seus amigos e estude a empresa. Estude, antes de comprar, estude. Pense, estude, ouça aqueles que são referência para você nos investimentos. E se você entender que deve, talvez seja uma boa empresa para você colocar na sua carteira. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, um forte abraço e até a próxima.